Deu certo? É isso aí, estamos de volta, hoje com um bate-papo, formação, mais do que uma entrevista, hoje é uma formação sobre um tema bem interessante, né? Seja bem-vindo, Guilherme, uma alegria estar com você novamente aqui no programa Boa Novas de Paz. Bom dia, Oséias, bom dia a todos aqueles que nos acompanham aqui pelo programa Boa Nova de Paz. É isso, bom dia. Qual é o tesouro da fé que você queria comentar hoje conosco um pouco, sobre qual tema mais específico? Pronto, a gente agora deu início, deu uma entrada, né, no tempo comum. E eu gostaria de falar algumas coisas sobre como a gente pode viver melhor esse tempo comum, esse tempo litúrgico da igreja. Mais ou menos isso. Pronto, pode ficar à vontade para dar esses passos. Então, é interessante, às vezes, a gente perceber que existe uma coisa fundamental que a gente esquece na nossa fé, na nossa vida de fé, que às vezes a gente já tem uma consciência, já tem uma noção, né, já entende que é assim, mas não compreende de fato a essência desse mistério, que é a nossa identidade mais profunda, aquilo que realmente nós somos quando nós somos cristãos. Qual é a essência do cristianismo, né? Para dizer assim. E é isso que a gente precisa ter no coração nesse tempo comum, para a gente começar a conformar a nossa vida com a vida de Cristo. O tempo comum é esse tempo de ouvir o anúncio da palavra, onde Cristo vai pregando a boa nova, e nós precisamos entrar na essência do Evangelho. E se tem uma coisa que faz parte da essência do Evangelho, é que nós somos verdadeiramente filhos de Deus. E é sobre isso que a gente pode comentar um pouco hoje. Nós realmente somos filhos de Deus, e isso não é uma expressão assim, né, de confiança, para a gente ter uma confiança em Deus, né, então agora vamos pensar que somos filhos. Não, é realmente isso mesmo que acontece, de uma forma misteriosa, e é o mistério mais profundo que nós recebemos quando nós somos batizados, mas mais ou menos isso. Eu posso ir fazendo as perguntas diante dessa afirmação? Exatamente, tranquilo. Por exemplo, geralmente nós escutamos assim: todos nós somos filhos de Deus. Eu queria que você fizesse um pouco, não sei se dá para fazer, porque eu não sei se você pensou exatamente nisso, mas se não, você pode pular para outra temática, certo? É tranquilo. Mas geralmente as pessoas falam: todos nós somos filhos de Deus. Aí eu queria que você diferenciasse até que ponto isso é real, ou isso é uma linguagem mais analógica e pode ser aceita sim, ou ela é uma linguagem mais inapropriada, ou ela é verdade sim em partes. Porque uma outra coisa que a gente fala geralmente é assim: nós somos filhos no Filho, isso quando batizados, né? Isso. Então qual a diferença de alguém quando a gente fala assim, ó, todo mundo é filho de Deus, Isso. e alguém que é filho no Filho? Faça essas distinções para ficar mais claro para nós, de alguém que é batizado e alguém que não é batizado. Pronto. Todos podem ser chamados filhos de Deus, todos os homens, todas as mulheres, porque são criaturas de Deus. Nesse sentido, você vai ver até nos próprios pronunciamentos do magistério, quando se refere a todas as pessoas, podem ser chamadas de filhos de Deus, porque filho nesse sentido diz de criatura humana que veio das obras de um pai criador, né? Então, nesse sentido, todos os homens e mulheres podem ser chamados filhos de Deus. No entanto, o mistério realmente de ser verdadeiro filho de Deus não toca a todos, porque a gente só se torna filho de Deus, como você falou, né, quando a gente entra no mistério do Filho Jesus Cristo. E nem todas as pessoas entraram ainda nesse mistério, nessa vida que existe no Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, uma primeira coisa que a gente precisa saber é que nós somos, todos nós, enquanto criaturas, né? Você que nos acompanha, se não é batizado, ou conhece alguém que não é batizado, saiba disso. Existe uma expressão muito bonita do Bento XVI, que ele fala sobre isso. Ele diz assim: nós somos um pensamento do amor de Deus. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é isso.
Todos nós somos um pensamento do amor de Deus, ou seja, Deus nos pensou pessoalmente e Ele nos amou desde toda a eternidade, a todos. Todos aqueles que vieram a este mundo, mesmo aqueles que não foram, não sei se o termo é correto, planejados, mas todas as pessoas foram pensadas e queridas por Deus desde toda a eternidade. Um pensamento do amor de Deus, olha que bonito. Todos nós somos esse pensamento do amor de Deus, toda criatura humana. No entanto, esse mistério do amor de Deus, ele ainda é maior do que isso. Ou seja, quando a gente é batizado, a gente recebe o Espírito Santo, que diz Paulo, o Espírito, ele nos dá a condição de filhos adotivos. Então, só existe um único Filho de Deus, que é Jesus Cristo, não é? O Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Só existe um Filho, digamos assim, próprio de Deus, que é Jesus Cristo. E todos aqueles que entrarem agora nesse caminho de Cristo, que é o caminho que começa com o batismo, o sagrado batismo, e já já a gente vai ver qual o significado do batismo de Cristo, muito bonito, inclusive nós celebramos recentemente, o batismo de Nosso Senhor. Quando a gente entra no mistério do batismo de Cristo, o que está acontecendo com a nossa alma? Nós estamos sendo configurados à vida do Filho de Deus. E nós que não somos filhos de Deus por natureza, porque Filho de Deus por natureza é somente o Cristo, que é Deus com Deus, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, ou seja, Ele é o Filho gerado, Ele é o único Filho, unigênito do Pai. Nós que não somos esses filhos de Deus por natureza, não faz parte da nossa natureza humana ser filho de Deus, nesse sentido, nós somos adotados no Espírito, ou seja, para você ter uma adoção, você precisa ter um querer do Pai. Isso aqui é bonito. Ou seja, o Pai, ele recebe um filho por adoção quando ele quer receber aquele filho. Ou seja, nós fomos queridos por Deus, nesse sentido também, de que quando nós somos batizados, nós somos inseridos nessa condição de filhos adotivos no Espírito e herdeiros de um bem que Deus quer nos dar. Mais ou menos isso, assim. É interessante que a questão da adoção, algumas situações até humanas, Alguém adota uma pessoa e a criança às vezes nem sabe que foi adotada, e daqui a pouco você vê os traços até físicos da pessoa, do pai e da mãe, na própria criança. Às vezes acontece isso, mas no geral você vê mais os traços, algumas vezes psicológicos, comportamentais, Mas tem uma coisa bem diferencial, porque as palavras geralmente elas não dizem tudo, óbvio, Então, a adoção no sentido de Deus para conosco, ela é muito mais profunda do que uma adoção simplesmente no sentido humano, Porque Deus nos dá uma vida divina, Então, embora nós não sejamos da natureza divina, mas Ele nos convida a participar da sua vida, Então há algo que alguém pode pensar assim: poxa vida, mas é só adotado, então eu não sou filho de verdade, Mas, de fato, uma vez adotados, nós somos filhos de verdade. Isso, exatamente. Qual é a verdade, nesse sentido? Ou seja, não é somente uma adoção legal. Deus não está dando um decreto, então você foi batizado e agora Deus lançou um decreto, você entrou num grupo, Não é isso que acontece. Na verdade, é como a gente falou no encontro da última vez, que existe uma vida, divina, que ela circula dentro de nós quando nós somos batizados. Ou seja, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, certo? Então, a vida, ela é esse movimento, certo? Que vai de um princípio interno para algo externo. Então, no próprio Deus existe uma vida divina. O Pai ama o Filho ama o Pai, e o Espírito é aquela aliança de amor que existe entre os dois. Então essa vida existe desde toda a eternidade. E é essa vida que é depositada no nosso coração, esse amor de Deus, que é colocado dentro de nós no dia que nós somos batizados. Então não é algo simplesmente legal, é algo ontológico, faz parte do ser das coisas. Por exemplo,
uma planta, você pode tomar posse de uma planta, certo? Então, você compra uma planta no mercado e a partir daquela hora aquela planta passa a ser posse sua, certo? Mas isso não é algo essencial na planta. Isso é algo acidental, ou seja, você adquiriu aquela planta e ela se tornou sua. Mas se você der ela para outra pessoa, ela deixa de ser sua, entende? Então não é algo que faz parte da natureza da planta, é algo que é circunstancial. Mas o fato, por exemplo, que ela esteja viva, faz parte da natureza dela, ou seja, ela tem uma vida própria de crescimento e nutrição. Então, aquela plantinha faz parte da natureza dela que ela tem aquele tipo de vida. Então, quando nós somos batizados, não é algo simplesmente acidental, no sentido de que nós somos adquiridos legalmente por Deus. É mais do que isso, ou seja, é colocado uma vida ontológica, uma marca do Espírito dentro da nossa alma. E a partir disso, que a gente pode agora percorrer um caminho de santidade, um caminho de cristianismo. É por isso que a gente está nesse tempo comum, porque nesse tempo ordinário a gente vai escutar a palavra de Cristo. Nós que somos batizados vamos praticar a nossa fé, praticar o amor conforme essa palavra e crescer nessa vida que já existe dentro de nós pelo Espírito Santo. Então é algo que faz parte do nosso ser. Por mais que a gente não perceba, às vezes por conta do nosso pecado, e o pecado mortal, ele mata essa vida, apesar que ele não tira a marca do batismo, mas ele mata essa vida dentro de nós, e a gente começa a ter dificuldade de perceber que nós estamos vivos em Deus, por conta do pecado. Mas basta que nós trilhemos um caminho de misericórdia, no sacramento da reconciliação, que nós iremos perceber que essa vida existe. A melhor forma de perceber que essa vida existe é na Santa Eucaristia. Para aquelas pessoas que já têm o hábito de ir à missa regularmente, se possível até a comunhão diária, elas vão perceber em pouquíssimo tempo, em poucas semanas, elas vão perceber que se elas comungam com fé e com amor, existe uma vida que mora dentro de você, essa vida do batismo, essa vida do Espírito, e essa vida é alimentada com a Sagrada Eucaristia. É quase que impossível uma pessoa receber com fé a Sagrada Eucaristia de forma cotidiana ou regular e não perceber que existe essa vida. É quase que algo... quase que é impossível você não perceber essa vida, porque é algo muito concreto, você pode tocar. Você realmente percebe na sua vida interior que existe essa ação do Espírito, especialmente na Sagrada Eucaristia. Também na oração e nos atos de fé, mas sobretudo na comunhão eucarística. É o momento mais privilegiado que a gente tem para tocar essa vida divina que existe dentro de nós. Quando nós estamos no estado de graça, né? Estamos na amizade com Deus. Então, é mais do que algo legal, é realmente algo ontológico. Mora dentro de nós, é uma marca de Deus em nós. A gente poderia dizer que, falando uma linguagem bem simples, né? Nós temos os tempos especiais na igreja, tempos de destaque que existe toda uma preparação, né? O Advento para o Natal, a Quaresma para a Páscoa. E assim como numa família, tem os tempos especiais e tem os tempos comuns, né? Que é o dia a dia, né? E os tempos especiais se tornam mais especiais quando se vive bem os tempos comuns, né? E é por isso que a gente está falando do tempo comum, né? Aí você trouxe também textos para a gente meditar. Traga para nós essas meditações aí, bíblicas, né, que você trouxe, ou outros textos. Sim. Quando a gente vai olhar para essa condição de filhos, né, a palavra de Deus ela é muito clara para a gente compreender isso. Mas um texto que eu trouxe aqui para nós é o texto de São João, que é um texto que eu acho particularmente bonito, onde ele vai sempre tocar nessa questão da filiação divina. Então, quando a gente vai para a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2, ele vai dizer o seguinte: vede que grande presente de amor o Pai nos deu, sermos chamados filhos de Deus. Olha que bonito, São João está encantado com esse mistério. Ele está exclamando isto, ou seja, vede que grande presente de amor o Pai nos deu. É um presente, é um dom. Sermos chamados filhos de Deus. E não só chamados, ele vai dizer,
e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Olha que bonito, vamos ver de novo. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Se não conhece a nossa condição de filhos de Deus. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Como assim? Para a gente começar a reconhecer a riqueza que é ser um filho de Deus, a gente precisa fazer um ato de fé. E como o mundo ele não participa ainda dessa fé, né? O mundo ele está em oposição à fé de Cristo, o mundo no sentido da condição da criação dominada pelo pecado, o mundo está em oposição a essa fé de Cristo, que vem por meio de Cristo. O mundo ele não consegue reconhecer a riqueza que é ser um filho de Deus. Se nós tivéssemos olhos espirituais para ver o que é um filho de Deus, nós ficaríamos espantados, como os anjos ficaram espantados com a encarnação de Cristo, com a encarnação do Filho de Deus. Por quê? Porque é Deus mesmo, Deus que é absoluto, onipotente, que tudo conhece, que tudo ama, que é todo o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este Deus, ele decide tomar a natureza humana para si. Então, o mistério da nossa filiação divina, o mistério de um Filho de Deus é isto. É o mistério de Deus que assume a nossa natureza humana, a nossa carne, para que a gente possa estar unido a Ele para sempre. Isso que é interessante. Então, a gente olha para um Filho de Deus, o que é? É um ser humano, uma criatura humana, que será tomada pelo alto, será tomada por uma vida que não lhe pertence, uma vida que lhe é dada, uma vida que vem do próprio Deus. Então, se nós víssemos com olhos espirituais um Filho de Deus, nós veríamos todo o amor de Deus, todo o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo na alma daquela criatura humana, tomando aquela criatura humana para si e unindo ela para sempre, que é esse o nosso destino. Ou seja, nós, quando estivermos no céu, diante de Deus, nós veremos a nossa condição de filhos de Deus. Até agora nós temos dificuldade de ver isso, mas um dia, quando nós virmos Deus face a face, nós veremos que somos filhos, não somente que somos criaturas, pensamento de amor de Deus, como foi dito no começo, mas que somos filhos, e que nós temos direito, que nós somos herdeiros de todo um bem que Deus quer nos dar, que é o bem da comunhão com Ele, o bem da felicidade plena. Então, nós realmente somos filhos. Ou seja, quando você vai na vida dos santos, eles pensavam nesse mistério. Eu me lembro agora muito de São José Maria Escrivá. Uma vez, ele ficou encantado com esse mistério de o Espírito Santo, né, numa circunstância, agora me esqueci o dia, mas ele lembra até o dia disso. O Espírito Santo o iluminou em um determinado momento da sua vida espiritual, e ele viu com muita clareza o que é realmente ser um filho de Deus. E aquele mistério para ele foi tão esplendoroso, carregou tanto a alma dele de fé, de esperança e de caridade, que ele não conseguia mais não pensar nisto. Eu sou um filho de Deus. Os santos, eles sempre ficaram encantados de saberem que eram filhos de Deus. Porque com essa condição a gente começa a perceber que o cristianismo não é cumprir regras, não é simplesmente nem cumprir os mandamentos. É mais do que isso. Significa até mais do que cumprir os mandamentos, porque cumprir os mandamentos faz parte da ordem da natureza. Certo? Ser cristão é reconhecer que nós devemos, que nós somos amados pelo Pai, que nós somos adotados em Jesus Cristo e que nós temos uma vida no Espírito, que nos diz, né, que diz até a carta de São Paulo, o Espírito clama em nós, Abba Pai, ou seja, Pai carinhoso, né, para dizer Paizinho, ou seja, o meu Pai próximo. É o Espírito que nos faz dizer isso. E isso é a nossa identidade de cristãos. Às vezes a gente percebe nas comunidades essa dificuldade, as pessoas não conseguem, especialmente quem está se convertendo, quem
que tem uma conversão recente não consegue perceber essa condição de filho de Deus. Às vezes interpreta o cristianismo de uma forma moralizante, né? Como se fosse cumprir regras ou então adotar novos comportamentos. E não consegue compreender que você já é amado, que sendo batizado você já recebeu uma vida, e que o cristianismo é simplesmente reconhecer essa condição de filho de Deus e viver como filho de Deus. Viver verdadeiramente como filho de Deus, o Espírito Santo. Esse é um caminho progressivo, a gente vai descobrindo isso aos poucos. Mas no final da caminhada nós veremos isso com muita clareza. Somos filhos de Deus. Sem dúvida, esse é um caminho também de cura interior, porque muitas crises existenciais, né? Muitas também confusões entre nós irmãos de comunidade, seja comunidades novas, pastorais, serviços da igreja, família mesmo, é porque nós não reconhecemos em nós essa identidade mais profunda e porque nós não reconhecemos no outro essa identidade mais profunda. Então, a gente vai buscando muitas outras identidades mais superficiais, né? E vai criando expectativas muito vazias. Então, nessas expectativas muito superficiais, vai criando em nós ansiedade, tristeza, raiva do outro, porque não vai suprindo o que a gente espera, né? Porque a gente às vezes não espera ver no outro essa imagem e semelhança de Deus, essa identidade de filho, mas espera um gênio da lâmpada, espera um perfeccionismo que eu projetei. Então eu creio que se a gente meditasse mais sobre isso, tanto teologicamente é profundo, como é um caminho de santificação, mas também um grande caminho de cura interior. Eu creio que também a crise hoje que a gente vive de um crescimento de um ateísmo, é isso que você colocou, é uma visão muito legalista do cristianismo, né? Não, eu não vou ser cristão porque tudo é proibido, nada pode. Então eu não posso fazer nada, não vou me divertir, eu vou ser uma pessoa frustrada no meu cantinho e cumprir um monte de regra que o padre e o papa e o bispo mandar, né? Uma visão de um Deus carrasco, cruel e chato, né? Não uma relação de família, de aliança, de amor, né? Exatamente. Se você percebe o que é realmente ser um filho, você vai perceber que nessa condição de filho de Deus a gente pode ter confiança em Deus. A gente pode ter intimidade com Deus, que é o que a gente mais deseja. Ou seja, todas essas práticas religiosas, às vezes essas buscas desorientadas que a gente faz, certo? Essa vontade de intimidade, de amizade que nós temos, no fundo é isso, é porque nós queremos estar muito próximos, sermos familiares de Deus que nos conhece. E às vezes as pessoas não conseguem compreender isso, que a igreja não é entrar num grupo, certo? Quando a gente entra na igreja, não é entrar simplesmente no grupo, mas é ser admitido como filho. A igreja é mãe, e na igreja nós somos admitidos como filhos de Deus. Nessa condição de filhos, nós podemos ter uma relação de amizade e intimidade com Deus Pai. Eu acho que também nisso tem essa cura psicológica que você falou, Zé. Ou seja, as pessoas hoje têm necessidade de confiança, porque não se tem mais confiança uns nos outros. Não se tem mais confiança dentro da própria família, não se tem mais a certeza de que se é amado, porque não se tem mais demonstrações desse amor. As pessoas vivem isoladas uns das outras, as pessoas não manifestam esse afeto, não têm facilidade de demonstrar o cuidado, e aí isso vai isolando as pessoas e vai tornando as pessoas num mundinho fechado de solidão, e isso está muito presente hoje. Mas no fundo o que nós mais queremos é essa relação de confiança com uma pessoa, essa notícia de que nós somos amados. Eu acho que é muito difícil alguém, se realmente receber essa notícia, saber se amado por Deus e não querer dar algo em troca, ou pelo menos dar um muito obrigado. Ou seja, é muito difícil a gente saber que a gente é realmente amado por Deus e nos sentir mais livre para estar perto dele. Então o cristianismo ele tem que começar com isso, para aquelas pessoas que nos escutam, que já são cristãs, que já têm uma atividade apostólica, uma atividade missionária,
Todos nós precisamos recordar isso. É preciso voltar ao querigma. É preciso voltar a essa condição, o anúncio dessa notícia, de que nós somos filhos amados de Deus. O cristianismo ele não pode ser o anúncio de leis, não pode ser o anúncio de comportamentos, não pode ser simplesmente uma atividade para dizer que nós somos diferentes do mundo, nós seguimos um outro regime. Não é isso o cristianismo. Ele inclui isso em certa medida, é claro. Os costumes que os cristãos têm, eles não são os mesmos do mundo. Nós não nos regemos pela carne, mas pelo Espírito. No entanto, essa nova lei que nós seguimos enquanto cristãos, a nova lei, São Tomás de Aquino fala isso, essa nova lei do Evangelho, ela vem dessa condição de filhos. A nova lei, ela nos é dada, mas nos é dado antes a condição de filhos amados. Então a lei, para o cristão, ela é parte daí. Ela é gratuita, ou seja, nós amamos a Deus. A lei no cristianismo é amor, é resposta, para dizer melhor. Então, Deus nos ama gratuitamente e a lei é a nossa resposta livre e gratuita ao amor de Deus. Porque se não for isso, nós transformamos o cristianismo em uma outra coisa. Nós não somos fariseus vestidos de cristãos. Nós somos realmente cristãos, ou seja, qual a diferença de um fariseu para um cristão na sua essência? Porque o cristão, ele primeiro é amado por Deus. E em resposta a esse amor, ele começa a buscar ajustar a sua vida o máximo possível em gratidão, em resposta gratuita a esse amor. Certo? Existe uma conformidade da vida que nós devemos buscar, mas é em resposta ao Pai. É uma resposta de amor. O fariseu ele não enxerga isso. O fariseu é uma religião, é a religião do homem. Certo? O farisaísmo é um tipo de religião do homem. Ou seja, você, pensando em si mesmo, começa a seguir um conjunto de leis em vista da própria perfeição. Então, voltemos ao anúncio dessa condição. Vamos fazer esse ato de fé, cada vez mais nesse tempo comum, de que nós realmente somos filhos amados, que quando nós somos batizados, o Espírito nos lavou, o Espírito nos admitiu como filhos adotivos, que agora o Espírito ele vai clamar em nós em direção ao Pai, Abba Pai. E é na medida que a gente se sentir filho de Deus, as outras pessoas vão perceber isso. A nossa confiança em Deus, a nossa paz nos momentos de tribulação, de agitação do mundo. Elas vão perceber a nossa coerência de vida, a nossa contrição diante dos pecados, nosso arrependimento diante daqueles costumes do mundo que esquecem que Deus é amor e que Deus tem um projeto de felicidade. Aqueles pecados que destroem o ser humano, as pessoas vão perceber em nós que nós não participamos disso porque queremos agradar ao Pai, se nós realmente vivemos essa condição de filhos de Deus. Mas primeiro filhos, e somente depois nós poderemos anunciar o Evangelho. Quero agradecer a participação do Guilherme. Eu queria que fosse mais tempo, né? Mas eu me atrasei por algumas situações. Aí eu queria saber, Marcelo, se tem como eu fechar o programa e continuar com ele aqui só no bastidor, que será que dá certo? É isso? Baixar um pouquinho aí o... Pronto, mas eu continuo contigo ali, dá certo? Continuar ali? Pronto. Então, me despeço de vocês aqui na rádio. A gente continua aqui no YouTube mais um instantinho para continuar nosso bate-papo com o Guilherme. Muito obrigado.